E essa penúltima semana nós falamos sobre o tema Deus é fiel. Deus é fiel. E o verso para atualizar essa semana foi Josué 21:45. Josué 21:45. E na lição já tem um texto separado assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Então, todas as promessas que Deus fez para Moisés, todas as promessas que Deus fez para Josué, Deus cumpriu. E aqui no final da vida dele, Josué reconhece isso e diz para o povo: reconheçam que o Deus que conduziu vocês até aqui é o Deus que cumpre tudo que ele diz. E aí Josué faz o discurso final. Josué já estava bem velhinho nessa época, o povo já estava todo acomodado, cada um em seu lugar, e ele reúne o povo pela última vez e faz um discurso. No capítulo 23, Josué se concentra muito no futuro do povo de Israel. E no 24, Josué ele analisa o que Deus fez por ele no passado. Para eles poderem seguir em frente, eles teriam que lembrar o que Deus fez por ele no passado. Então foi basicamente esse o discurso de Josué: preparar eles para o que viria depois e relembrar o que já aconteceu. E aí, 45. E agora, aí no capítulo 21, vamos ler alguns versos. Josué 21. Vamos ver o verso 43 e 44. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Amém? Então aqui, o livro já poderia ter terminado aqui, porque aqui o objetivo, que era entrar na terra prometida, o objetivo já tinha sido concluído. Eles entraram e deu tudo certo. Cada vitória, cada inimigo, por mais difícil que fosse, eles conseguiram vencer. Os gigantes eles conseguiram derrotar. As cidades muradas eles conseguiram derrubar. E assim, cada obstáculo foi vencido por causa de quem? Por causa de Deus. Então, por que Josué faz questão de sempre lembrar que o que fez eles vencerem cada batalha foi a ajuda de Deus? Por que Josué lembra disso o tempo todo? Por que Josué faz sempre questão de lembrar? Tudo que vocês conquistaram foi pela ajuda de Deus. Não se convencer das suas próprias coisas, né? O que mais? Então, como vocês falaram, o povo tem uma tentação muito grande de atribuir tudo que eles conquistaram às suas próprias forças, à sua própria capacidade. E também, como o Fred falou, eles têm muita facilidade de cair na idolatria. E nos pagãos, como é essa segunda? Fica de lado. Já termina? Então, gente, como o Fred falou, a idolatria é uma tentação constante dos israelitas.
da plantação, havia o Deus do gado, havia o Deus que era responsável pela fertilidade. Exatamente. Então eles criavam Deus, criavam ídolos para cada coisa. O Deus da chuva, enfim. E aí poderia ser que em algum momento eles atribuíssem as vitórias deles a esses deuses pagãos. Eu conquistei essa terra porque o Deus fulano e tal me ajudou a conquistar isso aqui. Eu tenho muitos filhos porque o Deus fulano e tal me ajudou a ter muitos filhos. Era muito fácil que os israelitas caíram nesse engano de atribuir tanto a eles mesmos como atribuir aos índios, aos deuses falsos. Então é sempre importante Josué ressaltar isso. Tudo que vocês conquistaram, porque Deus prometeu e Deus deu força a vocês para conquistar, para conseguir. Então o livro de Josué é basicamente isso. A terra é um presente de Deus. Então o povo de Israel não tinha nenhum crédito, não tinha nenhum mérito para conquistar aquela terra. Por mais que eles fossem um povo pequeno, comparado aos outros, por mais que eles fossem um povo menos desenvolvido, mas em nenhum momento foi mérito do próprio povo a conquista de Canaã. Tudo foi milagre, tudo foi um presente de Deus. E o que a gente faz com o presente? Agradece? O que mais? Recebe? Usufrui? Aí Deus deu a terra toda de presente para eles aproveitarem aquela terra, para eles usufruírem aquela terra. Aí o que é que aconteceu? Eles conquistaram alguns territórios, mas deixaram outros sem conquistar. Ou seja, eles não aproveitaram o presente de Deus e atribuíram aquele presente para outra pessoa. Esse presente aqui não foi Deus que me deu, esse aqui fui eu que conquistei. Então imagina quanto isso dói no coração de Deus, ouvir a pessoa atribuir as bênçãos que Ele dá para si mesmo. É por isso que tem que sempre lembrar isso. Davi Deus, eu tinha comentado dentro desse contexto, que quando fala que Deus deu a eles a terra, não é uma terra para eles irem trabalhar, arar, cultivar. Eram terras exploradas, cultivadas, com ovinhos, com olivais, com lavouras, com pasto, com cidades edificadas, cidades fortificadas, muradas, com torres, com segurança, com fontes. Era tudo pronto, tudo feito. Então Deus entregou já tudo para preparar só para eles entrarem. O único serviço que eles tinham era só expulsar os povos, as pessoas, porque as plantações já estavam lá esperando eles, as cidades estavam lá esperando eles. Era só entrar e tomar conta. Mas essa não foi a realidade, porque eles deixaram alguns povos lá sem expulsar. E isso foi perigoso para eles. Agora trazendo para a nossa realidade aqui. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo 2. Melhor, Efésios 2, 8 e 9. Como é que essa mesma realidade desse povo pode acontecer com a gente hoje, dia a dia? A Bíblia deu a terra de graça para eles. E hoje também tem outra coisa que Deus dá de graça. Efésios 2, 8 e 9. Alguns já sabem qual é esse verso? Quem não sabe pode olhar na Bíblia. E quem sabe não sei olhar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha aí. Então, qual é a relação
Mas a vez que eu falei até agora, o que é que tem de parecido com o povo de Israel e com a gente hoje, baseado nesses versos? Menos atitude de rebelde, né? Mas aqui nesses dois versos tem uma coisa bem parecida, porque tanto o povo de Israel como nós recebemos uma coisa muito boa de graça. O povo recebeu a terra de graça e nós recebemos a salvação de graça. Nós também recebemos, Jesus já pagou o preço que a gente só recebe e só vai aceitar. Só que aí a gente acaba às vezes achando que a gente precisa fazer mais alguma coisa para garantir a salvação. De graça, eu não confio. Mas, olha, vocês devem concordar comigo que se a salvação fosse paga, as igrejas seriam lotadas. A igreja seria lotada. Quem é que dá valor a uma coisa que você acha de graça? Que você acha aí por aí sem ter que pagar por aquilo? Muitas vezes, se a gente comprar coisa, eu vou ver, ninguém vai falar que me deu alguma coisa. Tudo que a gente tem é permissão de Deus. Mas a gente quer comprar para Deus, mas Deus dá bem para você. Se Deus não tiver a colocar a mão lá, aí o ser humano tem esse ego de se expor, de ser Deus na sua frente. Então, se a salvação valesse dinheiro, as pessoas valorizariam mais. Parcelar o cartão de crédito 250 vezes, mas eu prazer de dizer que comprou. Olha aí, olha o que o André disse. Aí diz assim: se a salvação fosse paga, as pessoas hesitariam em pecar. Não vou pecar para não perder a salvação que eu vou colocar para mim. Pois é. Olha aí. Quem pagou foi o santo justo. Agora, quem pagou foi Jesus, o santo justo. Aí a gente não sabe o valor, aí não valoriza isso. Pois é. Então, por isso que que é bom é caro. Não pode pensar que isso aqui é só função comigo. Tudo que é bom é caro. Aí vem Deus e oferece gratuitamente no reino do céu, só entra quem aceitar gratuitamente. E é por isso que a gente se humilha indo no sábado à tarde, na pintura, na casa da pessoa que diz: Jesus salva você de graça. Ele vai lá oferecer a pessoa. Exatamente. A pessoa é resistente, a pessoa é dura. Agora, se colocar essa questão da salvação por apenas R$ 79,90. Aí as pessoas iam se lotar, subindo tudo, atrás da casa, com 25 atrás dele, eles atrás de mim.
esse assunto, mas outro foco. O fato de Deus cumprir sempre as suas promessas, como é que o fato de Deus sempre cumprir a sua palavra faz a gente também cumprir as nossas promessas? Deveria ser. Olha para Deus. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre o que Ele promete. Como é que o fato de olhar para um Deus assim ajuda a gente a também cumprir aquilo que Ele diz? Porque tem pessoas cristãs que infelizmente não cumprem a sua palavra, não cumprem o que Ele diz. Então como é que eles podem adorar um Deus, ser servo de um Deus que é fiel e eles mesmos vão ser infiéis? Eles mesmos vão ser cumpridores do que Ele diz, né? Então a gente tem que olhar, acho que vocês estão lembrando. Então a gente tem que olhar para Ele e ser parecidos com Ele, certo? Agora avançando aqui um pouco mais, vamos para Josué 23 agora. A segunda. Josué 23, vamos ler do verso 1 ao 5. 1 ao 5. Sabe? Josué 23, 1 ao 5. Quando chegar aqui, o caminhão assim, dividindo para ele. Muito tempo havia se passado, desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes, seus oficiais, e disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por todas as nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Josué repetindo novamente. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as filhas de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que querem eliminar desde o Jordão até o Mar Grande na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras destas nações, como o Senhor Deus prometeu. Então a preocupação de Josué, aqui já com a cidade, era que, será que o povo iria conseguir manter tudo aquilo que eles tinham conquistado? Será que o povo seria capaz de manter, de segurar as terras que eles conquistaram, que eles conseguiram? Ou será que com a morte de Josué, com o passar do tempo, eles iam perder aquelas terras de novo para aquelas nações que eles tinham expulsado? Então tinha essa preocupação. O líder sempre se preocupa com o que vai acontecer depois que ele não for mais líder. Depois que eu passar o bastão, depois que eu morrer, será que o povo vai continuar com essa mesma força de vontade que eles estão agora? E era isso que Josué estava preocupado. E aí, gente, mesmo Deus tendo prometido a terra para o povo, por que a vitória não é uma coisa 100% garantida toda vez que eles fossem lutar? Porque eles podiam pensar assim, de qualquer jeito ele vai lutar e ele vai conseguir. Por que a vitória não é uma coisa 100% garantida toda vez que eles vão lutar? Exatamente. Dependendo da ligação deles com Deus. Se eles fossem lutar de qualquer jeito, se eles fossem para as batalhas sem estar consagrados, podia esperar a derrota, como foi o caso da batalha da Virai. Eles foram sem consultar a Deus e aí morreram várias pessoas por conta disso. Então, por isso que as vitórias não eram 100% garantidas, porque precisavam da fidelidade deles. Certo? Agora, hoje, isso aqui vai dar para vocês comentarem mais. Hoje,
inimigo. Vamos ver dois textos para vocês entenderem melhor, quando vocês pensam na resposta. Colossenses 2,15. Colossenses é lá no Novo Testamento, antes de Tessalonicenses. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Quando fala no sorteio, é naquela atmosfera, né? Não, era sorteio dele. A gente tem várias formas de fazer sorteio. Tinha um método, ele jogava uma flecha para cima, e aí Deus guiava aquela flecha para cair mesmo em frente à briga. Era um sorteio para definir em outros métodos de sorteio. Ó, Colossenses 2,15 diz assim, falando de Jesus: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Vai estar falando de Jesus. Jesus derrotou os principados e as potestades. Ou seja, Jesus derrotou Satanás e seus demônios na cruz. Colocou eles na vergonha ali na cruz. Agora vamos olhar para nós. Efésios, agora sim, Efésios 6. Está em Colossenses, é para a esquerda. Efésios 6, verso 12. Enquanto vocês pensam na resposta da pergunta, olha aí. Porque a nossa luta, Efésios 6 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aí, a gente acabou de ver um verso dizendo que Jesus tinha derrotado os principados e as potestades. E Jesus havia acabado de derrotar o inimigo. Aí a gente chega em Efésios 6 e diz, e diz que Jesus, e diz que nós também temos que lutar contra esses principados e potestades. Ou seja, agora eu volto novamente a pergunta. Se Jesus já venceu Satanás na cruz, por que a gente ainda continua lutando contra ele? Não tem quem ser também? Exatamente. Quem disse? Porque nós temos que criar um grupo. O inimigo tem que um grupo no lançamento. É vigiar na palavra. É Exatamente. nos guiar. Pois é. Porque a nossa natureza é pegar no mal. Aí a gente tem que lutar por isso. Porque eu queria pensar assim, não. Se Jesus já venceu ele lá na cruz, então a gente pode viver tranquilo, assim, completamente relaxado, que a gente não precisa ter luta, a gente não precisa ter nenhum esforço, porque ele já venceu, a gente já está de boa. Mas, embora Satanás tenha sido derrotado na cruz, qual é a função de Satanás hoje? Qual é a missão dele hoje? Nos levar junto com ele. Então a nossa luta não é para derrotar Satanás, porque ele já está derrotado. A nossa luta é para não ser derrotado junto com ele. É para a gente não ir para o fogo junto com ele. É para a gente se desvencilhar das garras dele e irmos para os braços de Jesus. Então essa é a nossa luta hoje. Deixar o lado perdedor para trás e nos juntar ao lado vencedor, ao lado de Cristo. Amém? É por isso que a gente dá luta contra ele. Aí, no final na segunda, tem uma pergunta assim: com tantas promessas maravilhosas diante de nós, por que ainda achamos tão fácil o pecado?
explicar para vocês e Existe também eu gostei de ser saudável. Fizeram um trocadilho dizendo assim: o caminho para o paraíso parece um inferno. Aí tem lá uma pessoa fazendo de si, coisando para atingir um peso ideal, para ficar com sua saúde boa, negando a sua vontade. Aí diz: e o caminho para o inferno parece um paraíso. Aí tem uma pessoa bem feliz comendo um monte de porcaria, engordando, ficando doente. O caminho para o inferno parece um paraíso. E o caminho para o paraíso parece um inferno. Ou seja, porque a gente tem que se mortificar todos os dias, a nossa natureza carnal pecaminosa, toda ela no sentido só da saúde. E quem fez isso não era nem adventistas. É o pessoal que cuida da saúde, né? Que criou esse trabalho para ver se fixa na mente da gente, né? Para você ter uma vida longa, mais saudável, por exemplo, uma velhice com um pouco mais de tranquilidade, você não está tendo que tomar tanto remédio, né? Ter uma vida mais saudável, o caminho para o paraíso parece um inferno. Ou seja, você tem que hoje se disciplinar, gostar do que vai fazer bem. A vida espiritual de uma forma geral. pois é, então, trazendo uma mentalidade do pecado, é mais fácil pecar porque você fica acomodado. Só fazendo o que a sua natureza manda, o que o seu coração está mandando. Mas para você vencer o pecado, você tem que ir contra a sua própria natureza. Você andar na contramão de você mesmo. Por isso que a gente tem que orar todos os dias para Deus diminuir o nosso eu, destruir o nosso eu, e para que Ele viva em nós. Amém? Se Jesus viver em nós, o nosso eu fica de escanteio. E aí ele faz a vontade dele. E agora pegando esse gancho, Josué 23. Josué 23, verso 6. Para que a nossa natureza espiritual vence, é preciso que a nossa natureza pecaminosa seja derrotada. E Gil veio com uma ilustração para ilustrar as duas naturezas. E acho que melhor conhecer essa ilustração. Que é como se o nosso coração tivesse duas onças. A onça do bem, a onça da natureza celestial, e a onça do mal, que é a onça da natureza pecaminosa. E aí, a onça que você alimentar, ela vai ficar mais forte. Se você alimentar a onça da natureza espiritual, ela que vai prevalecer. Se você alimentar a outra, é a outra que vai prevalecer. Então, vamos lá. Josué 23, versos 6 ao 8. Josué 23, 6 ao 8. Portanto, esforcem-se muito, olha isso que está dizendo, para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, se esforcem para guardar, façam esforço, sacrifiquem para obedecer a lei. Se esforcem muito. Eu sei o quanto vocês têm a facilidade de se afastar. Então, conhecendo vocês, já digo logo, se esforcem. Para quê? E para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Por isso que não era para deixar nenhuma nação sobreviver, daquelas que estavam no Canaã. Era para expulsar todas. Mas como eles deixaram algumas ainda, então Josué ficou preocupado. Disse, olha, não se misturem com os deuses dessas nações que vocês deixaram para... Como é que chama? Deixa eu investigar chapução. Essas nações que vocês deixaram aí, não se misturem com elas, não se misturem com os deuses delas. Olha aí, verso 7. Não façam menção dos nomes dos seus deuses e nem jurem por eles. Não sirvam e nem adorem esses deuses. E se não fazer menção dos nomes e nem jurar por eles, tem um significado bem profundo atrás disso. O nome com Deus, quando você citar o nome de Deus, é a mesma coisa que você invocar a presença dele. É a mesma coisa que você afirmar que aquele Deus existe. Então não era nem por brincadeira, eu juro por Baal, eu juro por Astarote, eu juro por a deusa
gente diz na escola. Parece que a pessoa estava dizendo se misture, adore, porque foi o que o povo de Deus fez, o que o povo de Israel fez. Eles pegaram e fizeram exatamente o contrário. É como as crianças, né? Que ele não faça isso, né? Quer dizer, faça, pode fazer. E aí, Josué diz, verso 8, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Mas por que eles estavam fazendo isso até o dia de hoje? Porque Josué estava vivo. Porque Josué estava vivo. Ele só era obediência quando o líder estava vivo. Quando o líder morreu, agora está a casa está liberada, vamos fazer o que quiser. E a gente vê os juízes querendo a desgraça. Quando o povo Israel ficou sem líder, aí o povo caiu na verdade para fazer aquilo que estava vontade. E tem uma orientação mais, além de não se misturar com os deuses, ao verso 12. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao resto dessas nações que ainda se encontram de vocês, e se unirem com elas por meio de um casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e um arreio para vocês, e açoite nas portas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor seu Deus deu. Então Josué chamou a atenção para uma coisa ainda mais delicada: casamento. E a gente tem uma orientação do Novo Testamento também, que é a questão de julgo desigual. Qual é o maior perigo do relacionamento com uma pessoa que não é da mesma fé? Então, a orientação que Deus dá lá em 1 Coríntios 7 é que quem ainda não está no relacionamento assim, evite relacionamento com respeito. Mas quem já está, qual é a orientação que Paulo dá? Não se separa. Não se separa. Mas o que você deve fazer? 1 Coríntios 7, 12 a 16. 1 Coríntios 7, 12 a 16. 1 Coríntios 7, 12 a 16. O perigo desses relacionamentos foi visto na própria história do povo de Israel. Eles fizeram exatamente isso. Eles se relacionaram com as mulheres, os homens pagãos, no casamento, e aí desencaminhou muita gente da fé por causa disso. E Salomão, vocês conhecem a clássica história de Salomão: 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E as mulheres Foram 300 esposos, 300 princesas que ele se casou, e 700 concubinas são poucos. Enfim, de qualquer maneira, não muda. Mas por que ele fez isso? A estratégia dele é o seguinte:
vários povos. Começou com a filha do rei do Egito. Vou logo fazer as pazes com o faraó, vou pegar a filha dele e pronto. Não preciso fazer guerra contra o Egito. E assim Salomão se casou, matou todo mundo com ele. E isso foi uma desgraça para ele. Ele cresce, muita mulher, casada com ele. E aí, E 700 mulheres à disposição da pessoa que quiser. pois é. E aí, no final da vida dele, ele já estava velho, todas aquelas 1000 mulheres influenciaram ele a se afastar de Deus. E aí eu acho que ele ficou efeminado. Ele ficou velho. As más conversações, as más companhias estão ao longo dos filmes. Então você estava acompanhado de 1000 mulheres que eram de outros países, que adoravam os deuses de cada país. Como é que ele, mesmo sendo rei, influenciar todas elas a adorar o Deus de Israel? É mais fácil elas influenciarem ele, né? Se for para aconteceu com elas pediram para ele construir templos para os deuses dela. E então Jerusalém ficou cheio de templos para outros deuses. Então tinha o templo de Deus, que é o templo de Salomão, o templo grande, e tinha várias igrejinhas para os deuses e para as mulheres. E aí, agora vamos ver para os dias de hoje. Versículo 27, 12 a 16. Aos outros, digo eu, não Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se considera. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam puros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito a servidão nem irmão nem irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você é uma mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você é o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então a orientação de Paulo é: se você está num relacionamento assim, que você seja um exemplo, que você seja um testemunho, para que assim você possa atrair aquela pessoa para Deus. Mas se ele, infelizmente, ficar duro e não quiser, aí é a verdade dela para o oposto, procurar um outro. Certo? A orientação de Paulo. Então, essa foi a advertência de Josué e essa foi a advertência de Paulo. Procurar relacionamentos que nos levem para cima, que nos levem para perto de Deus. Deve-se ter esse equilíbrio, deve-se ter esse equilíbrio. Certo? Então, o maior perigo que Israel enfrentava não era a hostilidade das outras nações, mas o risco da amizade deles. Essa é uma frase da lição da terça-feira que é muito profunda. O maior risco que Israel enfrentava não era a agressividade das nações, mas a amizade com elas. Pense nessa frase. Quando você é profunda para nós hoje também. Quando você não enfrenta nenhuma perseguição, quando você não enfrenta nenhuma ameaça externa, Aí é que é perigo. Porque você está unido, quem sabe você está unido com, achando bom, o mundo está oferecendo. Agora, Josué 23 de novo. Vamos mergulhar esse discurso de Josué, entender cada parte dele. Eu acho que já entendeu. Então vamos ver. Vamos lá. 23, 15 e 16. Vocês viram que Josué chegou numa parte do discurso bem dura, bem severa com o povo. Ele precisava falar assim. Se ele falasse o tempo todo manso, o povo já não ia dar atenção. Olha o 15 e 16 aí. E assim como se cumpriram todas as boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, certo? Assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Da mesma forma que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, as suas bênçãos, as ameaças também ele cumpre.
violarem a aliança que o Senhor seu Deus ordenou e forem servir outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele deu. Amém? Então é sério, gente. A orientação de Deus, a verba de Deus era séria. Vocês querem continuar orando aqui? Obedeçam a Deus. Se vocês forem adorar outros deuses, pode ter certeza que vocês vão desaparecer. Então, aqui falou sobre a ira de Deus. A gente já falou no Zoom, já falei aqui no sermão. Agora eu quero ver a opinião de vocês. Qual é a maior diferença da ira de Deus para a nossa ira? Todo silêncio do céu. Cada vez. Já falou que a ira de Deus tem a capacidade de destruir. A ira que é potente, né? A nossa ira não chega a destruir ninguém. Mas tem que destruir, né? Eu já acho assim, que a nossa ira é destrutiva. E a ira de Deus ela é justiça. Porque Deus, ele destrói o mal para não prejudicar a outros povos. Né? E a nossa ira é querer destruir aquilo ali de forma superficial. Né? Se a gente pegar as histórias antigas do Antigo Testamento, no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que Deus ele fez justiça ali, ele ensinou-se ali para aquele povo daquela época, para que a contaminação ela não fosse mais adiante e não aumentasse cada vez mais. E nós, a gente destrói as coisas, mas ele não resolve. Né? A gente acaba gravando. Por exemplo, se for pegarmos uma briga, uma vingança de família, então ali só vai se destruindo um ao outro, mas nunca acaba o problema. Então só vai se agravando cada vez mais. E Deus, quando ele age com a ira dele, não, ele acaba ali e acaba assinando o problema de uma vez por todas. Exatamente. Muito boa resposta que vocês deram. É exatamente isso. A nossa ira, nós temos geralmente raiva. É uma emoção. E a raiva do ser humano é descontrolada. É como você tocar fogo num terreno, numa parada seca e deixar aquele fogo tomar conta. Já a ira de Deus, ela não é descontrolada, ela é controlada. É como aquela pessoa que faz aquele incêndio, mas é um incêndio que é controlado só para aquela região ali. Tem gente que tem a habilidade de acender uma fogueira que não passa para tocar fogo no terreno. A ira de Deus não é contra as pessoas, é contra o pecado. Se a pessoa se agarra ao pecado, aí ela é afetada pela ira de Deus. Mas Deus não se ira contra uma pessoa, sim contra o pecado que ela comete. Certo? Então, a ira de Deus nunca é vingativa, nunca é descontrolada. Deus ficou irritado, foi lá e fez o que ele queria. Não. Deus sempre, antes de demonstrar, de dar juízo sobre uma pessoa, derramar seu juízo sobre uma cidade, sobre um povo, sobre uma pessoa, ele sempre dá um tempo de graça, uma oportunidade para a pessoa se ajeitar. Eu falei sobre isso nos outros. O ser humano dá nem tempo para a pessoa se desculpar. O ser humano já confia com raiva, já quer descontar, né? Mas Deus não. O dilúvio, quanto tempo de graça Deus deu antes do dilúvio? Quem lembra? 120 anos de graça. 120 anos de oportunidade. Se a pessoa não aproveitou, tchau. Vem o juízo. Sodoma e Gomorra. Deus deu o tempo todo que Ló ficou morando lá, Ló e sua família, foi um tempo de graça para Sodoma e Gomorra. Não aproveitou, veio o fogo e enxofre. E hoje Deus também está dando mais de 2026 anos de graça para o povo poder aproveitar a
rejeitam a graça. Isso aí vai ser revelado no juízo final, né? E é quando todo mundo vai se encontrar e vai ver Deus fez. Ninguém vai chegar lá na presença de Deus e dizer: olha, o Senhor está me condenando injustamente. Eu sou inocente. Eu mereci estar dentro da cidade. Não. No momento do juízo, que todos os ímpios estiverem ao redor da cidade santa e os salvos estiverem lá dentro, todos os ímpios, incluindo Satanás e seus demônios, eles vão se prostrar e reconhecer que eles são culpados e que Deus é justo. Por quê? Porque eles tiveram muito tempo para reconhecer isso. E olha, Deus ele não quer destruir as pessoas. Toda vez que Deus faz algo assim, quando Deus destruiu o dilúvio, quando Deus destruiu o Gomorra, não foi, Deus gosta de tocar fogo, Deus gosta de destruir. A Bíblia chama isso de um ato extremo de Deus. Está lá em Ezequiel 33, né? O ato extremo de Deus. A coisa que Deus mais ama fazer é criar. Deus amou fazer o mundo. Cada dia da criação, o que Deus dizia no terminava o dia? E viu Deus que isso era bom. Deus ama criar. Deus odeia destruir. Então, por causa do pecado da humanidade, Deus já deveria destruir esse mundo completamente há muito tempo. Deus poderia ter descarregado a sua ira completamente sobre a humanidade desde o começo. Mas o que Deus fez? Ao invés de descarregar sobre todas as pessoas, Deus encontrou uma forma de descarregar a sua ira nele mesmo. Como foi que Deus fez isso? Como foi que Deus pegou a sua ira e descarregou nele mesmo? Eu falei assim. Exatamente. Toda a ira de Deus sobre o pecado, que ele poderia descarregar sobre a humanidade, de Deus exterminado completamente, Jesus carregou toda a ira de Deus sobre ele mesmo. Ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós e recebeu toda a intensidade da ira de Deus naquele dia, para evitar que a gente sofresse a ira de Deus. O ser humano é de forma diferente. Isaac, a luz, né? O ser humano Nós fez com a própria vida. Ele nos ama. Toda a ira de Deus é para ficar com a nossa vida, é para ficar com a gente. A gente é irado, independente se eu estou certo ou se eu estou errado, eu vou usar a minha vida, né? E Deus não, Deus, mesmo ele sendo raiva, ele usa injustiça, né? Exatamente. Então, todos aqueles que rejeitam o que Jesus fez, no final eles vão receber de Deus com toda a sua intensidade que vai ser lá no fundo. Mas aqueles que aceitam o que Jesus fez estão livres da ira de Deus. E vão, já experimentam desde agora a graça e o poder da salvação de Jesus. Amém? Deixa eu ver para você. Já tem mais um tema para o é 10 horas e minutos. Sim, como parece. Nada a ver com mais. Quinta-feira. Quinta-feira, Josué 23:11. Sim. Vamos lá. A única forma do povo ser obediente não era olhar para o negativo, se olhar para o positivo. Não era para eles ficarem olhando para as proibições, para as maldições, e sim se concentrarem nas bênçãos. Então, o maior problema é quando a gente fica olhando apenas para o não, olhando apenas para o castigo, pensar apenas na punição. Qual é o problema de a gente ficar olhando tanto para o negativo e não olhar para o positivo? Foi muito difícil até mim. Não era bom assim mesmo. Se uma criança não fica pensando apenas na punição, apenas na surra que ela vai levar, apenas no castigo que ela vai receber, a obediência dela vai ser uma obediência prazerosa ou complicada? Não vai ser prazerosa, vai ser para amor. Ela vai obedecer com medo. Ela não tem respeito, ela não obedece com respeito. Descabeça olhando. Ela não obedece com respeito, ela obedece com medo. Medo está na vida. Pois é. A minha avó, quando ela era exemplo, ela sempre explicava
empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. A minha Bíblia diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar vossa alma para amarmos o Senhor nosso Deus. Mas eu vou mais um detalhe. Foi guardar vossa alma para amar o Senhor nosso Deus. Agora isso aqui é mais direto. Empenhe-se em amar o Senhor, seu Deus. Se o amor, vocês concordam com o amor, ele tem que ser espontâneo ou tem que ser forçado? Espontâneo. O amor não deve ser obrigatório, o amor não deve ser imposto, né? Agora, por que Deus está dizendo? José está dizendo, empenhe-se em amar a Deus. Por que José está ordenando que o povo amar a Deus? O que vocês acham que isso quer dizer? Se o amor não é assim, você responde agora a cara de novo. Exatamente isso. Exatamente isso. Se o amor a Deus não é para ser obrigatório, não é para ser forçado, por que Deus vai dar essa ordem? Amem a Deus. Amem a Deus. Façam tudo o que ele está dizendo. Então, essa ordem aqui, essa ordem para amar a Deus é, além de amar, confirme esse amor sendo obedientes. Confirme esse amor colocando ele em primeiro lugar na vida de vocês. Não apenas digam que amam, não apenas falem que amam, não falem apenas que gostam. Demonstre que vocês amam, demonstre que vocês gostam de Deus. Então, a gente sempre fala, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu decido obedecer, eu decido fazer tudo para essa pessoa que eu amo. Então, se o povo amava a Deus, ele deveria mostrar isso de forma prática. Eu disse que essa é uma polêmica, mas tem uma luta para encerrar aqui. Vocês lembram de como a gente pode resumir os 10 mandamentos? Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois. Quais são? Os 4 mandamentos é amar a Deus e amar os outros 6, amar o próximo. E esse amar a Deus sobre todas as coisas é dos católicos, viu? É ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas não é o seguinte, já tinha esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Só que quando você chega lá em João 13:34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí eu pergunto a vocês, se lá no começo já tinha um mandamento dizendo você amar o seu próximo como a si mesmo, por que quando Jesus diz ame-se uns aos outros, ele diz que é um mandamento novo? Não é a mesma coisa? Por que ele é novo? Por que ele tem de novo esse mandamento que ele diz? Amar o teu próximo a ti mesmo. Ame-se uns aos outros. Não é a mesma coisa? Por que ele diz que esse é o novo? É o mandamento novo. Já disse que ele está no caminho certo. Como foi, cara? Diz não, tá? Ele renovou o sentido, né? Do mandamento. Lembra-se daquele que ele disse: lembra que foi dito aos antigos, não adulterarás? Eu também vos digo: se o homem olhar para a mulher que cresceu impura, já no seu coração tudo com ela.
mandamentos. Olha só, não é lembrar as frases. O primeiro é amar o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus disse: ame-se uns aos outros, como eu os amei. O que é que tem de novo nesse mandamento que não é igual ao anterior? Amar uns aos outros como eu os amei. Isso. Até porque o próximo da gente é aquele que não merece, aquele que enxanha a nossa vida. Pois É aquele que nos humilha, aquele que nos despreza. Entendeu? Tem uma parte dessa resposta que ele dá, essa ordem que ele dá, que torna ela nova, dá um novo sentido. A primeira é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, fazer com os outros que eu gostaria que fosse feito por mim. Então, é levado até outros princípios. Só que o que Jesus dá deixa esse mandamento ainda mais profundo, ainda mais talvez até difícil de se obedecer. Amar uns aos outros como eu os amei. Você deve amar o seu próximo da maneira como Jesus ama ele. Você deve fazer pelo próximo o que Jesus fez por nós. O que é que Jesus fez por nós? Ele se sacrificou. Então você deve amar o próximo de maneira que você possa até se sacrificar por ele, dar a sua vida por ele. Você daria a sua vida por alguém que você odeia? Por alguém como o pessoal diz que você tem ranço? Esse é o desafio do cristianismo. Esse é o maior desafio de você ser cristão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Vai fazer tem raiva de novo. Tem raiva de novo. Eu acho que Ninguém faz. Solta a frase do Pedro. a gente só para aturar. Só para aturar, porque tem gente que, infelizmente, essa é a realidade. A gente não consegue suportar. Né? E isso, infelizmente, todos nós temos essa debilidade. Né? Pois é, então, só entra no céu quem consegue não ser desafiado. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorriu. Aí, Davi, Esse é o maior desafio de ser isso cristão. aí dá para fazer um método. Dá para fazer um método com irmão da posição lá no PG. Ela disse que para conseguir ter uma vida mais tranquila com o próximo, ela disse que todas as pessoas falam dela, ela disse que releva isso. É pouco, né? E se as pessoas. Eu não vou falar, porque ela falou. Mas, ou seja, o que as pessoas tratam ela mal ou até mesmo falam dela, ela acha que é pouco, porque ela merecia mais. Então, dessa forma, ela consegue ir avançando no dia de forma mais tranquila entre Deus e o semelhante. Exatamente. Então, você não esperar o melhor das pessoas, você entender que cada pessoa é de um jeito, e você decidir amá-las mesmo assim, o desafio que nós devemos pedir a Deus para que nos ajude a superar todos os dias. Somente no céu quem consegue vencer esse desafio. Com ódio no coração a gente não entra. Sem o Espírito de Jesus em nossa vida, a gente não vai para lá. Senhor Deus, isso que nós estamos reconhecendo que, pela nossa natureza, a gente não merece do céu, porque nós gostamos de odiar, nós gostamos de distanciar das pessoas e focar apenas em nós, sermos egoístas. Nós queremos descarregar nossa raiva para nós nos sentirmos em paz. Nós queremos manter certas pessoas longe porque nós queremos ficar em paz. Mas o Senhor nos manda quebrar o nosso orgulho, sair da nossa zona de conforto, estar disposto a perdoar, estar disposto a amar, mesmo que a pessoa não mereça, porque é isso que o Senhor fez. O Senhor deixou essa obra. Amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Estar disposto a sacrificar pelos